Abre a sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículo 1. Glória a Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 1. Aleluia. Lembrando as irmãs, as voluntárias, as diaconisas, obreiros, que após o culto, reunião com a bispa. Amém? Êxodo 33, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que tirastes da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferrezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, impunha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes: Conheço-te pelo teu nome. Também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que dissestes, porque achastes graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome.
Amém, queridos? Irmãos, esse capítulo de Êxodo 33 começa, querido, podemos dizer assim, com um panorama do ser humano desalentado, o ser humano, querido, oprimido, por estar distante de Deus, por estar distante do Senhor. Mas nós podemos ver, querido, este capítulo, ele termina, querido, de uma forma diferente daquilo que ele começou. Ele termina com a ideia de que o ser humano, ele pode ter segurança, ele pode ter suas forças renovadas, se ele se aproximar da presença de Deus, se ele se aproximar da presença do Senhor. A Bíblia diz aqui, querido, que Deus recusa ir no meio de Israel. Deus chega para Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu irei abençoar o povo. Moisés, eu vou fazer vocês subirem, vou fazer vocês ser abençoados, Moisés, mas eu quero dizer algo a vocês. Eu não irei no meio de vocês. Moisés, ao ouvir aquela palavra de Deus, embora Deus estava falando que ia abençoar eles, embora Deus estava falando que ia, querido, realizar aquilo que ele tinha falado, mas Deus fala algo, querido, que incomodou Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, saiam daqui. Moisés, eu vou abençoar vocês, mas eu mesmo não irei no meio de vocês. Moisés, ao receber aquilo, querido, aquela notícia, ao ouvir aquilo de Deus, a Bíblia diz que Moisés se incomoda, querido, com aquilo. Moisés, querido, se incomodou. E a Bíblia diz que, como Moisés fazia de costume, a Bíblia diz que Moisés foi, querido, armou a tenda fora do arraial, e a Bíblia diz que Moisés ali começa a orar, começa a falar com Deus, e ali, querido, no meio da conversa de Moisés com Deus, Moisés fala para o Senhor: Senhor, o Senhor tem me falado, Senhor, que eu tenho achado graças aos teus olhos. Senhor, se eu achei graças mesmo aos teus olhos, Senhor, se o Senhor tem, Senhor, olhado para mim desta maneira, Senhor, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Querido, Senhor, não nos faça subir, não nos faça, Senhor, sair daqui, se a tua presença não estiver conosco. Moisés estava, querido, nos ensinando algo aqui, querido. Moisés estava trazendo algo aqui para nós da seguinte maneira: do que adianta receber, querido, tudo aquilo que tanto, querido, desejamos, mas sem a presença de Deus? Do que adianta receber, querido, aquilo que tanto almejamos, mas sem a presença de Deus? Moisés estava dizendo, em outras palavras: Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua bênção, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está nos prometendo, obrigado, Senhor, por isso e por aquilo, mas, Senhor, melhor do que a bênção é ter sua presença. Melhor do que ser abençoado é ter a presença do Senhor. Senhor, mais do que a bênção, eu quero a tua presença. Moisés estava nos dizendo, está nos ensinando aqui, querido, que quando nós temos a presença, as demais coisas vão o quê? Ser acrescentadas na nossa vida. Então, irmãos, nós estamos aqui na quarta-feira da dupla honra, e eu quero falar algo a você, falar algo ao seu coração. Se você, querido, buscar a presença de Deus, se você, querido, andar na presença de Deus, se a presença de Deus estiver com você, querido,
a dupla honra com certeza vai chegar na sua vida. O que eu e você mais precisamos para alcançar a dupla honra é da presença de Deus, é da presença do Senhor. Moisés nos ensina isso. Moisés nos mostra, querido, que ele tinha mais interesse na presença de Deus do que nas bênçãos de Deus. Moisés nos ensina, querido, que o nosso objetivo tem que ser a presença e não, querido, somente a bênção. Porque se o nosso objetivo for a presença, a bênção vai ser o que? Uma consequência. Aleluia. Quando estão entendendo, diz aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: se o seu objetivo for a presença de Deus, as bênçãos será uma consequência. Amém? Aleluia. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Quando estão entendendo, diz aleluia. Então Moisés está nos ensinando isso aqui, querido. A Bíblia diz que Moisés entra na tenda, querido, do encontro. E ali Moisés começa a falar com Deus, e eu acho interessante, querido, a Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, as pessoas, querido, ficavam na porta da tenda delas, observando Moisés entrar na tenda do encontro, e a Bíblia diz que ali Deus falava com Moisés, o que? Face a face, como alguém fala com um amigo. Você já imaginou, querido? Você já se pegou assim, passando um filme na sua cabeça, assim, Moisés dentro daquela tenda e o que Deus falava com ele, porque a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Você já se pegou assim, querido, viajando assim, né? Fala assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda que Moisés vivenciou com o Senhor. Moisés, querido, ele não ficou, querido, insatisfeito. Talvez muitas pessoas, querido, no lugar de Moisés, tinham aceitado aquilo que Deus falou. Talvez muitas pessoas no lugar de Moisés tinham ficado satisfeitos. Não, eu vou abençoar vocês, eu vou dar a vocês bênçãos, mas eu não vou no meio de vocês. Porque vocês, Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo de coração duro, é um povo que vira e mexe, está virando as costas para mim, é um povo de dura cerviz. Eu não vou no meio de vocês, porque se eu for no meio de vocês, eu vou consumir este povo. Moisés entrou na tenda e começou a falar com o Senhor. Senhor, o Senhor tem me falado que o Senhor tem achado graça em mim. Se eu achei essa graça, se o Senhor achou essa graça mesmo em mim, Senhor, não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Ah, meu irmão, grave isso no seu coração. Se você buscar a presença de Deus, a dupla honra vai ser uma consequência na sua vida. Que lindo, querido, ver aqui a Kátia falar, eu tenho 47 anos, eu sirvo a Deus há 40 anos, já vi Deus fazer muitos milagres, e eu posso afirmar a vocês, o mesmo Deus que fez lá no passado, Ele continua fazendo hoje. Oh, querido, isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, querido, valorize a busca pela presença, busque a presença de Deus, busque ter, querido, experiência com o Senhor, busque ter contato com o Senhor, não busque apenas, querido, para ser abençoado, mas busque a presença dEle, porque, querido, se a presença dEle estiver, as promessas, as bênçãos, querido, serão consequências na nossa vida.
Aleluia. E era isso que Moisés está nos ensinando. Mas esse texto nos ensina, querido, também algo o oposto disso. Esse texto nos mostra que aqueles que desobedecem o Senhor, estes, querido, ficam sozinhos. Estes que desobedecem o Senhor ficam vulneráveis. Aqueles que desobedecem o Senhor, eles ficam fadados, querido, ao fracasso. Por que Deus estava falando para Moisés dessa maneira? Eu não vou andar no meio do povo, porque se eu andar no meio do povo, eu vou destruir eles, porque é um povo de dura serviço, porque era um povo, querido, desobediente. Um povo tendencioso a desobedecer a Deus. Um povo, querido, que estava comendo maná do céu, que estava comendo cordonizes caídos do céu, querido, e pensando na cebola do Egito. Um povo, querido, que estava vendo água sair da rocha. Um povo que estava vendo o mar vermelho se abrir diante deles. Um povo que experimentava todo dia, querido, a coluna, querido, de fogo aquecendo eles na noite, a nuvem protegendo eles do calor durante o dia, mas vendo tudo isso e lembrando da cebola do Egito. Ai, querido, eu gosto de cebola, mas posso te afirmar que tem muita coisa melhor do que cebola. E aquilo que o povo estava vivendo, querido, na caminhada, era muito melhor do que cebola. E eles estavam pensando lá na cebola do Egito. Oh, querido, aqueles que desobedecem o Senhor, estes, querido, estão fadados a ficarem sozinhos. Aqueles que desobedecem o Senhor estão fadados a ficarem vulneráveis, estão fadados ao fracasso. Se você, querido, quer viver dupla honra, se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, ande na obediência, porque quem é desobediente, querido, caminha sozinho. Quem é desobediente fica vulnerável. Quem é desobediente, querido, está fadado ao fracasso. O Senhor, a princípio, querido, recusou a andar no meio do povo, a conduzir o povo até a terra prometida. Porque Deus via que esse povo era um povo desobediente, um povo de dura serviço. Deus só repensou essa ideia por causa de Moisés. Deus só repensou isso porque Moisés se colocou diante do Senhor. E a Bíblia também diz, querido, que diante da palavra que o Senhor falou, a Bíblia diz que o povo sentiu a palavra que Deus deu a eles. A Bíblia diz que o povo, querido, quando o povo ouve a palavra dizendo que Deus não ia no meio deles, a Bíblia diz que o coração do povo estremeceu. O povo sentiu, viu que aquilo não era bom para eles. Deus repensou por causa de Moisés, mas também Deus repensou porque o povo se quebrantou. Porque se o povo não tivesse se quebrantado, Deus tinha o quê? Continuado da forma que ele tinha o quê? Falado. Deus repensou, porque Deus não rejeita um coração o quê? Arrependido. Aleluia. Deus não rejeita um coração arrependido. Então eu quero te dizer algo, querido. Você pode até ter sido
alguém de dura cerviz, mas se você se arrepender, se você se quebrantar, Deus se voltará novamente para você. É isso que nós aprendemos aqui nesse texto, é isso que Deus está nos ensinando aqui, querido. Moisés nos ensina, querido, que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a presença. Segunda coisa que o texto nos ensina é que os desobedientes, querido, ficarão sozinhos, ficarão vulneráveis. Mas o texto também nos ensina que Deus não rejeita um coração que arrependido. Deus, querido, ouviu a oração de Moisés e Deus viu que o povo que se arrependeu, que o povo se quebrantou, e por isso Deus se coloca no meio deles novamente. Amém? É tempo de dupla honra, querido. Mas eu vou voltar a dizer, o que é parte sua e minha fazer, Deus não vai fazer. Se você quer viver a dupla honra, o que é parte sua fazer, cabe a você o que? Fazer. Sabe qual foi a parte de Moisés? Ir para a tenda do encontro e buscar a presença. Sabe qual foi a parte do povo? Tirar as vestes festivas. O povo estava comemorando, o povo estava com as vestes festivas, enquanto Deus falou, eu não vou no meio de vocês. O povo precisou tirar as vestes, os atavios, as vestes festivas, se quebrantar, porque isso era parte do povo. Oh, querido, o crente tem a mania de achar que Deus vai fazer tudo. Ele pode fazer tudo, sim ou não? Pode, mas Ele é Deus de princípios. Ele não vai fazer aquilo que cabe a você fazer. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Amém? Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Você está entendendo, querido? O que é sua parte, querido? Faça. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Ai, irmãos. O crente tem essa mania de achar que Deus vai fazer tudo. Meu irmão, se nós não fizermos aquilo que cabe a nós fazer, nada vai acontecer. Amém? Aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Então eu quero que você feche os seus olhos. Você vai orar agora. E antes de você orar, você vai sondar seu coração. Põe a mão no seu coração. Seus olhos fechados todos. Sonda seu coração aí. O que é preciso você fazer, querido? Porque a Bíblia nos ensina que o homem não pode esconder de si mesmo. O que você precisa fazer, você sabe. Você tem o Espírito Santo de Deus, então você sabe. Quais são os passos que você precisa tomar para você ver a dupla honra? Quais são os passos que você precisa dar, querido, para você sair, querido, do lugar onde você está estacionado? Você sabe, porque se você tem o Espírito de Deus, eu creio que você tem, o Espírito de Deus fala ao teu coração. Então, querido, sonda seu coração aí, e em cima daquilo que
o seu coração mesmo, querido, está, oh querido, falando a você agora, você ore. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu vou tomar, Senhor, essa posição. Senhor, eu vou dar os passos que eu preciso dar, Senhor, para que eu possa viver a dupla honra. Senhor, eu vou sair dessa zona de conforto. Senhor, em nome de Jesus, eu vou parar de procurar culpados, ó Deus, e vou assumir a minha posição. Moisés assumiu a posição dele, meu irmão. Ele entrou para dentro da tenda do encontro e orou ao Senhor e falou com Deus. Moisés assumiu a posição dele, querido, se colocou diante do Senhor. O povo, ao receber a palavra dura do Senhor, o povo se colocou, querido, o povo deu um passo, tirou as vestes festivas, os atavios, se quebrantou. Então, querido, fale com Deus agora. Fala: Senhor, eu vou dar os passos que eu preciso dar, Senhor. Eu vou parar, Senhor, de arrumar desculpas. Eu vou parar de colocar a culpa nos outros, Senhor, e vou dar os passos que eu preciso dar, meu Deus, que eu preciso dar, e que ninguém vai poder, e que ninguém pode fazer por mim. É eu que tenho que fazer. Fala isso para o Senhor, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor, ó Deus, ministrou, assim como o Senhor, ó Deus, ministrou na vida do povo naquele dia, Senhor, assim como o Senhor fez, meu Deus, através da oração de Moisés, Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã aqui, Senhor, que cada um aqui, Senhor, dê os passos que precisam ser dados, que cada um aqui tome as atitudes que precisam ser tomadas, meu Deus, para que eles possam viver a dupla honra. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem falado, o Senhor tem anunciado, o Senhor tem ministrado. Senhor, leva-nos, ó Deus, a caminhar, Senhor, a dar os passos que precisam ser dados. Senhor, eu oro, Senhor, por cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, e que através da atitude de cada um aqui, o Senhor possa fazer, o Senhor possa abençoar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore junto comigo, fala assim: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, eu vou dar os passos que precisam ser dados. Senhor Jesus, eu vou tomar as atitudes que precisam ser tomadas.